Afinal, o que é PNL e principalmente como você pode utilizar isso no seu dia a dia para melhorar a sua performance, para você parar de se sabotar? É sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo e fugir dessas definições de PNL, conceitos que na verdade não vão te ajudar em muita coisa. Então presta atenção, fica aqui nesse vídeo porque a gente vai entender como nós podemos utilizar PNL, que é a programação neurolinguística, para melhorar, por exemplo, comportamentos sabotadores. Todo mundo se sabota, seja porque tem ansiedade, seja porque procrastina, seja porque tem medo de tomar decisões, ou até mesmo comportamentos compulsivos, como comer demais, ou como ter compulsões, vícios. A estrutura da experiência humana, a forma como nós estruturamos essas informações, é a base daquilo que nós estudamos dentro da programação neurolinguística. Comportamentos, ou seja, programação são os nossos comportamentos, neuro, a forma como nós armazenamos a informação na nossa mente, no nosso cérebro, como nós experimentamos estas experiências, e a linguística, programação neurolinguística, que é o nosso mapa mental. O que é o mapa mental? Os significados que nós damos para aquilo que acontece, ou seja, aquelas famosas crenças limitantes, nada mais são do que linguisticamente significados que nós damos para as coisas que acontecem ao nosso redor. E o conjunto de tudo isso é que faz com que nós tenhamos certos comportamentos, que você pode chamar de positivos ou de comportamentos negativos, crenças possibilitadoras ou crenças limitantes. Quem de fato difundiu e quem estruturou a PNL da forma como ela é conhecida hoje foram principalmente Richard Bandler e John Grinder. Este último, John Grinder, que foi inclusive o meu mentor, com quem eu tive a oportunidade de estudar PNL de forma mais profunda, inclusive estudando os conceitos do que hoje é conhecido como o novo código da PNL. E tudo isso eu quero entregar para você aqui. Basicamente, a PNL surgiu a partir do momento em que os dois criadores da PNL começaram a observar os maiores terapeutas da época e perceberam que existia um padrão comportamental, ou seja, um certo processo que, quando era repetido, poderia ser aplicado por qualquer pessoa e ajudar pessoas, por exemplo, a vencer medos, vícios, traumas. Então, basicamente, o comportamento humano é só o final deste processo. E quando eu observo um comportamento que, por exemplo, é considerado sabotador, eu preciso entender como neurologicamente, ou seja, como eu armazeno essas informações no meu cérebro, e principalmente quais são os significados, por que nós agimos daquela forma e por que nós justificamos o nosso comportamento, ou muitas vezes você não consegue nem justificar. Mas olha só, que interessante isso aqui. O comportamento humano, ele só é derivado de um estado emocional. Ou seja, sabe aqueles famosos gatilhos emocionais? É o que a gente estuda dentro da PNL como processos de ancoragem. Entende isso aqui que você vai perceber que você faz PNL no dia a dia e você nem sabia disso. Quando acontece alguma coisa na sua vida, automaticamente a nossa mente busca referências. Então, por exemplo, se alguém vem falar com você na rua, um desconhecido vem falar com você na rua, você vai ter um comportamento. E esse comportamento vai ser baseado nas suas referências, nas suas experiências anteriores. Na PNL, nós estudamos primeiro como essas informações são armazenadas sob o ponto de vista visual, auditivo e sinestésico, ou seja, tato, olfato, paladar. Então, o N da programação neurolinguística são essas informações gravadas na nossa mente da forma como elas são gravadas. A linguística é o significado que nós damos para aquilo. Por exemplo, se no passado você passou por uma experiência em que alguém veio falar com você, um estranho, e, por exemplo, teu pai ou tua mãe disse que você não deveria conversar com essas pessoas, essa é a linguística que está associada com conversar com pessoas estranhas. E aquilo ali é uma programação que roda automática, ou seja, por isso que toda vez que você vê alguém, às vezes você não gosta de conversar com essa pessoa. Isso é um exemplo de como isso pode acontecer. E aqui eu preciso entender o seguinte, que quem acaba comandando as nossas vidas é a parte inconsciente da nossa mente. A nossa mente nada mais é do que um conjunto de várias informações que são gravadas. A PNL, quando foi criada, na verdade foi estruturada
dentro de uma fórmula, como se fossem realmente processos. E estes processos, quando são repetidos, podem nos ajudar a duas coisas. Primeiro, a eliminar tudo aquilo que nos atrapalha, por exemplo, crenças limitantes, padrões mentais, gatilhos emocionais, ou nos ajudar a melhorar a nossa performance, ou seja, utilizar a nossa mente, o nosso cérebro para potencializar alguma coisa. Por exemplo, estudar melhor, ter mais foco, se comunicar melhor, ou até mesmo para você melhorar padrões comportamentais, por exemplo, de disciplina, de foco. Muitos dos meus seguidores, muitos dos meus alunos são traders, investidores. E é exatamente por isso que a PNL tem sido tão utilizada de forma tão eficaz na mudança de comportamentos. Nós estamos trabalhando com mentes, cérebros em alta performance. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de comunicação, legal, a gente pode utilizar técnicas de PNL para isso. Mas se o que te impede de se comunicar melhor, por exemplo, são medos, ansiedade, né, ou uma fobia de falar em público, por exemplo, a gente pode utilizar a PNL também para eliminar esses padrões mentais que te impedem de ter uma melhor performance. Percebe como a PNL é muito versátil e ela pode te ajudar das duas formas, seja eliminando o que te atrapalha ou te ajudando a acelerar, ter uma alta performance naquilo que você gostaria de fazer. E eu vou te dizer uma coisa, você faz PNL todos os dias. Talvez você só não tenha a consciência disso. Como assim? Se acontece alguma coisa na sua vida, um fato, e de repente você vai lá e dá um novo significado para aquilo, e você para de sentir aquela emoção que estava ancorada, automaticamente você fez PNL. E a hipnose, Nelson? A hipnose também é uma forma de PNL. Por quê? Porque nós utilizamos apenas uma forma diferente, um processo diferente para, por exemplo, acessar estados, acessar experiências, memórias inconscientes e podemos fazer o quê? Um processo de ressignificação. E nesse processo de ressignificação, automaticamente você para de sentir aquelas emoções negativas e aquilo ali que você faz não é também uma forma de PNL, porque você mudou a estrutura mental, o significado que você dava, por exemplo, para um trauma do passado? E da mesma forma, às vezes você no teu dia a dia tinha um tipo de pensamento sobre alguma coisa e de repente você muda a forma como você pensa e automaticamente seu comportamento muda. Então, a todo momento nós estamos fazendo PNL. Daí porque é tão relevante a gente estudar essa ferramenta super poderosa. Agora, se você quer acelerar esses processos, seja de aprendizagem ou de eliminação de padrões inconscientes que te sabotam, por exemplo, você já sentiu que você tem potencial para alguma coisa, mas parece que algo te trava? Você já parou para pensar, por exemplo, que você tem um medo absurdo, que quando você conscientemente analisa, aquilo não faz o mínimo sentido? Pois é, isso provavelmente é um padrão inconsciente, uma ancoragem, um gatilho emocional inconsciente que, com a ajuda de padrões da PNL, a gente pode rapidamente eliminar isso da sua vida. Legal, não é? Então, se você quer saber mais sobre tudo isso que eu estou te trazendo aqui, aproveita. E se você não me segue ainda, se você não me acompanha, aproveita e já se inscreve aqui no canal para que você saiba mais e mais sobre PNL. Se você é trader, se liga, porque eu vou gravar uma aula exclusiva sobre como a gente pode utilizar PNL, inclusive, para você melhorar os seus comportamentos no mercado financeiro. Por isso, já deixa o seu like aqui e me acompanha, se você ainda não estiver me acompanhando. E olha só, para a gente chegar aqui no final do nosso bate-papo, se liga porque eu vou te passar uma técnica de PNL muito poderosa que pode te ajudar no seu dia a dia. Primeira coisa que você tem que entender, que nós criamos uma visão do mundo, ou seja, a gente não tem a real compreensão daquilo que acontece. Nós criamos uma versão nossa do mundo. Ou seja, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vendo, inclusive assistindo esse vídeo, o mesmo vídeo vai ser diferente para todas as pessoas que assistirem. Então, talvez você tenha uma percepção agora, e daqui a pouco, quando você reassistir esse vídeo de novo, você tenha outras percepções. Por quê? Porque a nossa mente está em constante mudança. Agora, você pode fazer isso de forma intencional. Como assim de forma intencional? Porque você para de fazer
coisas de forma inconsciente e você começa a agir de forma consciente, direcionando a sua mente para aquilo que você quer. Como é que você pode começar a fazer isso? Começando a questionar os seus comportamentos na medida que eles acontecem. Você pode se questionar, falar assim, peraí, será que isso aqui é o que eu realmente quero fazer? Ou eu estou agindo de forma impulsiva, de forma automática? Se pergunta, por que, que eu tenho que fazer isso dessa forma e por que, que eu não posso fazer de outra forma? Então, quando você começa a ter a consciência sobre aquilo que você está fazendo, automaticamente você começa a parar de agir de forma automática. Você sai do modo automático que o teu inconsciente muitas vezes te coloca. Treina isso, porque isso é um treino extremamente poderoso, que pode te ajudar no dia a dia. E, por fim, sempre que você passar por uma experiência, você tem a oportunidade de ressignificar aquele processo. Se a experiência não foi tão legal assim, pare e se pergunta: será que tem alguma coisa que eu posso aprender com isso? Será que eu posso mudar algo que eu fiz hoje com base no que aconteceu e na próxima oportunidade, será que eu posso agir de forma diferente? Será que eu fiz o melhor que eu podia? Se você fez o melhor que você podia, o que que te impede de buscar mais recursos se você quiser melhorar ainda mais o que você está fazendo? Esse é o jogo. Você sair do modo automático e utilizar a sua mente a seu favor. Utilizar o teu inconsciente, que é uma grande executora de ordens. Então, o teu inconsciente está executando aqueles padrões mentais que estão dentro da sua mente e você passa a ter o controle não sobre as suas emoções, mas principalmente sobre aquilo que a sua mente está mandando você fazer. Legal? Então, já deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário se você gostaria de mais conteúdos sobre o tema de PNL voltado a comportamentos sabotadores, sobre crenças. Coloca aqui o seu comentário e se esse vídeo te ajudou, eu tenho certeza que ele pode ajudar mais pessoas também. Aproveita e encaminha esse vídeo para alguém que você gostaria que tivesse acesso a essa informação, ok? E se você é trader, já sabe, fica atento que eu vou colocar mais um vídeo exclusivo para vocês para falar sobre como a PNL pode te ajudar na sua jornada para que você tenha alta performance e principalmente para que você possa aos poucos eliminar os comportamentos sabotadores que te impedem de viver a vida que você realmente quer viver. A gente se vê em breve.